Glória a Deus. Nós queremos chamar o pastor Rogério Buschinelli. Buschinelli. Tá complicado igual o meu nome, né? Outro dia chegou uma pessoa em casa, bateu palmo. Seu Carlos Pinheque tá aí? Carlos Pinheque ficou difícil, né? Buschinelli. Pastor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Eu voltei no ano de 2001 vendo aqui os batismos, foi o ano que eu fui batizado e nosso coração sempre se alegra ao ver novos irmãos e irmãs chegando, confessando a Cristo, fazendo parte da igreja e fazendo parte de um ministério tão abençoado como este aqui na cidade de Ibitinga. E eu estou feliz mais um dia de poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus nesta comemoração de 82 anos de organização da Igreja Batista, Igreja Evangélica Batista em Ibitinga. Ontem eu acho que eu não falei, mas a minha esposa, ela não veio junto porque ela está dirigindo o trabalho para mim lá. Ela estava também com convite para pegar numa outra cidade. E hoje ela está dirigindo o trabalho lá em Santa Gertrudes. E eu tenho um filho de 15 anos, apenas um. E é uma bênção na minha vida. Meu filho tem dado muita alegria ao meu coração. Tem adquirido muita sabedoria, desejo de servir a Deus espontaneamente, sem nunca ter falado nada para ele, insistido. Ele tem desejo de estar servindo ao Senhor e agora está estudando numa outra cidade vizinha e tem sido bênção. A família é uma bênção, amém? E eu queria nesta manhã aqui compartilhar a palavra de Deus. Uma igreja pensando, uma igreja caminhando em um ministério alcançando seus 82 anos de idade. E uma coisa é certa, é uma igreja que nunca se calou, ou não é verdade? É uma igreja que nunca se calou. Então uma igreja não pode jamais se calar, mesmo porque quando se cala, a Bíblia diz que as pedras clamam, não é verdade? Mas aqui nós somos testemunhas que na cidade de Ibitinga, assim como outras cidades, né? A Igreja Evangélica de Ibitinga tem sido uma voz de Deus. Então eu louvo a Deus pela toda a liderança desta amada igreja e por toda a membresia desta igreja, que tem sido um instrumento de Deus na proclamação do Evangelho. Não tem se calado. E eu quero ler um texto que fala de um relacionamento entre o noivo e a noiva, uma representação de Cristo e a igreja. Em Cantares, capítulo de número 8, os últimos versículos de Cantares. Livro de Cantares, capítulo de número 8, versículo 13 e 14, são os dois últimos versículos. Quando a igreja encontrar, diga amém. Amém. Cantares, capítulo 8, lá no meio da Bíblia, vai lá, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Isso, ou Cânticos, né? De Salomão. Capítulo 8, versículo 13 e 14. Eu vou fazer a leitura. Como eu viajo bastante, ministro em diversos ministérios, eu costumo então dizer uma coisa. Alguns ministérios nós vamos e temos o hábito de fazer a leitura da palavra em pé, outros não, né, sentado. Então, por isso eu costumo sempre dizer, nós vamos ler em reverência a palavra,
independente se nós vamos ler em pé ou sentado, nós temos que ter reverência à palavra. Andando, sentado, deitado, em pé, nós sempre temos que ter reverência na palavra de Deus, amém? Eu vou ler então aqui versículo 13 e 14. O versículo 13 é o último versículo com a fala do amado. Ó tu que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros estão atentos para ouvi-la. Faz-me também ouvir. Versículo 14, vem a última fala da amada. Vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho dos corços, sobre os montes dos aromas. Pai, em nome de Jesus, ministra em nosso coração nesta manhã. Eu te louvo porque o Senhor já renovou a minha vida aqui nesta manhã, permitindo, Pai, poder louvar o Senhor junto com esta igreja, se alegrar vendo irmãos descendo as águas do batismo, irmãs sendo recebidas aqui. Agora fala conosco, Pai, mediante a tua palavra, que o teu Espírito Santo, Pai, transporte as palavras aqui das páginas sagradas para dentro do nosso coração, em nome de Jesus, amém? Então, uma igreja que jamais se deve se calar. Aqui no texto de Cânticos de Salomão, ou Cantares, é relatado então, nesses dois versos que eu li, a última fala do amado e a última fala da amada. E aqui nós aprendemos lições importantes para o andamento do nosso ministério a serviço do reino, como agências de Deus nessa terra, como noiva de Cristo, como noiva daquele que nos amou e entregou a vida, morreu, mas ressuscitou por nós. Nós temos aqui então o ensinamento e um despertar, para que jamais venhamos nos calar. Talvez, pode ser que tenha pessoas no nosso meio, que permanece por alguma circunstância calada, e nós vamos tentar entender aqui o que estava acontecendo, aqui nesse diálogo entre o amado e a amada, para assim então nós entender que uma igreja tem que estar sempre atenta à voz do Senhor. E eu não tenho dúvida que esta igreja está por todos esses anos atenta à voz do Senhor. Não tenho dúvida, não conheço exatamente a história da igreja, conheço de participar de reuniões, de ouvir, mas não conheço detalhes aqui porque a gente não convive, mas não tenho dúvida que esse ministério também passou as suas dificuldades, as suas adversidades, como qualquer ministério possa passar. Em alguns momentos da nossa vida, nós nos calamos. E o porquê nós nos calamos? Pastor, mas o que você está falando de calar aqui? Nós vamos entender. Primeiro, eu chego no início do versículo 13, quando o amado está dizendo: ó tu que habitas nos jardins. Nós sabemos que é uma conversa entre Salomão e a Sulamita, mas é uma representação entre Cristo e a sua igreja. Então nos traz a memória que nós habitamos nos jardins. Se nós formos lembrar e fazer referência ao jardim, quando Deus criou o primeiro casal e colocou eles para tomar conta. Eu não estou comparando aqui agora com o jardim do Éden, mas com um local que Deus coloca alguém com uma missão. E esse local, também a cidade de Bitinga, é parte desse jardim, ou seja, de um local onde Deus planejou e colocou homens e mulheres com uma missão, com um propósito. Então, o amado começa a lembrar: olha, tu que habitas nos jardins. Aqui eu aprendo já, de início, que jardins era lugar de zelo, lugar de trabalho, porque Deus colocou Adão e Eva com uma missão para cuidar daquele jardim, porque algo
brotava ali naquela terra, que não foi com o sacrifício de Adão, mas com a palavra de Deus que penetrou naquela terra e fez então que brotassem daquela terra árvores frutíferas. E nós vemos que hoje não está brotando árvores frutíferas, mas pessoas frutíferas aqui na cidade de Ibitinga e região. E essa igreja então tem zelado e tem cuidado por vidas. Então, Jardins, nós estamos num lugar de cuidados, nós estamos num lugar onde temos uma missão a cumprir, um trabalho a fazer. E esse local, você está plantado dentro dele. Você pode dar um glória a Deus por fazer parte desse lugar. Aleluia. Jardins também nos lembra que não é apenas um lugar de trabalho, mas era um lugar de provisão de Deus também. Porque Deus, quando coloca e faz brotar árvores ali, Ele já disse para o primeiro casal: comam de tudo. Havia ali então provisão naquele lugar. Nós estamos servindo um Deus vivo, nós estamos servindo um Deus neste jardim deste planeta Terra, aonde vidas que não foram nós que fizemos com que renascessem, mas foi o sangue de Jesus, o sacrifício dele, e nós estamos apenas agora propagando, estamos apenas cuidando. Então nesse jardim há provisão de Deus, no nosso ministério há provisão de Deus, na sua casa há provisão de Deus, e esta igreja tem proclamado por 82 anos que há provisão de Deus para a sua vida. Aleluia. Aleluia. E tanto é verdade que vai ter essa árvore da gratidão aqui. Que coisa linda. A gente pode se apropriar da ideia, não pode? Eu vou levar essa ideia, porque eu fiquei imaginando, eu fiz um altar de gratidão lá, devido a algo, daqui a pouco eu conto aqui. E eu fiz um altar, só escrevi o altar da gratidão e falei para a igreja, eu precisava fazer alguma coisa para mim colocar agora as coisas aqui. E não estava com ideia, e Deus deu ideia aqui. Então eu vou reproduzir, não é copiar, é reproduzir a ideia, né? E eu falo que eu peguei a ideia aqui da igreja de Ibitinga. É dela, né? A ideia. Eu vou falar que eu reproduzi daqui a ideia. Aleluia. Então, um lugar de provisão. O amado estava lembrando ela. Você habita num lugar que você tem uma missão a cumprir, tem um trabalho a zelar, e tem provisão para cuidar de você, provisão para alimentar você, para manter você forte, para manter você bem, para poder cuidar aí. Por isso que nós nos alimentamos, né? E o Espírito Santo tem alimentado a nossa vida dia após dia. Jardins também fala de um lugar de tentação a ser vencido. Houve a tentação lá no jardim, e eu não tenho dúvida que nós vivemos diariamente em meio a tentações. Você e eu somos tentados diariamente a uma das piores tentações. Pastor, qual é a pior tentação? A pior tentação é você querer parar e desistir. Mas nós estamos nesse lugar. E eu vejo na sequência do versículo 13, eu vejo na sequência que o amado diz: os teus companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me também ouvir. Eu vejo aqui duas coisas agora. Agora eu vejo duas circunstâncias. Uma, companheiro significa pessoas ao nosso redor. Você tem companheiro no trabalho, você tem companheiro na escola, você tem companheiro numa loja que você vai comprar, você tem companheiros aonde você andar, você tem pessoas ao seu redor. E diz aqui que os companheiros estavam ao redor para ouvir a voz. Duas coisas é importante. Primeira, que as pessoas estão querendo ouvir a nossa voz.
porque estão observando a nossa vida para comparar aquilo que falamos com aquilo que fazemos. É verdade ou não é verdade? Nós, como amadas de Deus, igreja amada de Deus, como igreja de Cristo, como noiva do Cordeiro, nós temos uma multidão ao nosso redor, querendo ouvir a nossa voz e observar os nossos atos, para saber o que fazemos, se bate com aquilo que estamos falando. Mas agora vem a circunstância que é mais difícil aqui. As pessoas queriam ouvir a voz da amada, mas ela estava calada. Como que eu sei que ela está calada? Porque o amado diz: faze-me também ouvir a tua voz. Por alguma circunstância naquele momento, ela se calou. Por algum momento, houve um cessar daquela voz. E eu queria imaginar apenas alguns motivos que fazem nos calar. Eu não sei você, ou que já fez você calar. E nós estamos aqui, eu estou trazendo essa palavra justamente porque nós estamos celebrando 82 anos de uma igreja que tem voz ativa neste mundo. De uma igreja que 82 anos tem uma voz que permanece ecoando o poder de Deus e a salvação do nosso Senhor Jesus. Mas mesmo em meio ao ministério que tem voz, alguns de nós podemos nos calar em algum momento da nossa vida. Talvez você esteja cantando aqui, mas o seu coração esteja calado. Talvez você entrou aqui hoje e cantou junto com esse ministério maravilhoso que estava aqui louvando a Deus, mas o seu coração estava lá calado. Mesmo que você abra, não é o som que está emitindo. Eu estou falando aqui de um calar lá do fundo do coração. Quantas circunstâncias podem fazer nos calar? Mas nós não podemos nos calar. Adversidades e dificuldades nós enfrentamos, só que em todos os momentos nós somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Elias, um grande profeta, todos conhecem. O que acontece com o profeta Elias? Ele está declarando com a sua voz o poder e o único Deus em Israel. Deus manifesta o seu poder, honra a vida de Elias, e depois ele recebe uma ameaça. E a Bíblia diz que ele vai então e foge para o deserto. Ele vai fugindo a ponto de entrar numa caverna e querer desistir de tudo. Ele está calado. E pior do que estar calado é quando ele diz: eu quero morrer, eu quero desistir. Teve um momento na minha vida que eu me calei e falei para Deus: Deus, já está bom até aqui. Poderia desistir? Poderia o Senhor já me levar? Poderia partir? Sabe o que é interessante? Uma pessoa estava numa padaria. Essa pessoa já sabe parte, eu converso todo dia com essa pessoa. Ela sabe parte da história. Eu falei que um dia eu vou contar algumas coisas profundas para ela. Um dia eu estava numa padaria e estava sozinho, numa cidade do lado da minha, lá tomando um café sozinho e pensando na vida. E aquele momento que você se sente como Elias, que parece que o seu ministério já terminou o tempo dele ali, tão novo ainda, né? E eu estava lá quieto, e de repente entrou um cantor de nível nacional, e eu conheci vendo, por causa de ver pela televisão,
E eu me levantei e fui lá para dar os parabéns pelo trabalho. Eu falei: olha, eu vejo você na TV, o cantor dos Filhos do Milionário José Rico. E dei os parabéns para ele ali naquele momento. Do trabalho, ele perguntou meu nome. Eu falei: sou pastor Rogério. Ele: você é pastor? Amém. E ali começamos então uma amizade. Passou um tempo, ele pediu para que eu pudesse estar orando pela vida dele. Eu fui então orar por ele. E um belo dia, ele pegou uma mensagem minha da internet e editou ela, gravou ela, deixou ela com 2 minutos, mandou para um grupo de amigos e ligou para mim e falou: pastor, essa mensagem eu mandei para várias pessoas, ela mexeu comigo, mexeu com muitas pessoas. E ele, sem saber, começou a ser um motivo também de fazer eu acreditar. Naquele momento que eu estava desacreditado, eu comecei através então de pequenos vídeos, incentivado por esse cantor. Eu gravava e enviava para ele, ele mesmo editava e enviava para milhares de pessoas, e foi enviando, e começamos depois a receber testemunhos. Uma mulher na cidade estava escrevendo a carta para se suicidar, e ela recebeu de uma pessoa o compartilhar deste vídeo. Por isso que é importante compartilhar coisa boa com as pessoas. E ela recebeu aquele vídeo, então ela ouvir aquele vídeo, ela escrevendo a carta para tirar a sua própria vida. Essa mulher chama Lourdes. Ela parou, pôs para reproduzir de novo, pela segunda vez. Ela ouviu uma segunda vez, e ali Jesus falou com ela. Ela parou de escrever, ela tem a carta guardada até hoje. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E desistiu então de tirar a vida, e eu passei então a aconselhar essa mulher e orar por ela. Pessoas enfermas sendo curadas e testemunhando. E eu passei então a ter um relacionamento com este irmão. E um belo dia ele apareceu na igreja e veio com a família, veio participar dos cultos. Frequentou a igreja na adolescência e nunca mais havia depois entrado numa igreja. E um dia desse, num show dele, ele me deu a oportunidade, ele pediu para que eu fosse orar pela filha dele no show e orar pelas pessoas que estavam no show que ele faz. Então, nós não podemos nos calar. Eu dei uma simples palavra de elogio para essa pessoa. A igreja de Cristo às vezes precisa usar a sua boca para reconhecer o trabalho dos outros. E um simples ato veio trazer então na minha própria vida, não foi só edificação para a vida dele, foi na minha vida, naquele momento que eu estava meio desacreditado. Sabe quando parece que você não está sendo útil nas mãos de Deus? Eu não estou falando isso por ser uma pessoa famosa, por ser uma pessoa que faz mais de 15 shows por mês. Não é pelo fato de ser uma pessoa famosa, mas pelo fato de saber que pessoas que hoje eu nem sei quem é, e ele manda de vez em quando áudios, ouvindo: olha pastor, quem ouviu a sua mensagem, olha o que foi falado aqui, ó. Então, as pessoas estão querendo ouvir a voz nossa, como igreja. E essa circunstância que nos afeta e nos fazem nos calar. Momentos de incompreensão, momentos às vezes de desprezo, momentos de ataques. Eu sofri ataques dentro da própria cidade.
por pessoas que a gente nem imagina que a gente está fazendo bem. E eu recebi um dia ameaça de morte. Mas a gente sabe que são obras do mal, e isso não pode nos fazer calar. Porque o amado está dizendo: faze-me ouvir a tua voz. Faze-me ouvir a tua voz. Ei, tem algo que calou o seu coração? O próprio Deus chegou para Elias para fazer ele voltar a falar. Você está tão feliz. Eu vejo esse momento tão feliz durante o louvor que aconteceu aqui nesta igreja, tão maravilhoso. E você vem aqui, está no dia de culto, e se alimentou do Espírito, se encheu do Espírito, e de repente você sai amanhã e você se sente como aquele cego que estava gritando à beira do caminho, porque ele estava ouvindo que Jesus estava passando ali. Ele sabia que era oportunidade. Você entrou aqui nessa manhã, você está aqui nesse culto, e você começou a sentir a presença de Deus, porque eu não sei você, mas eu senti muito forte a presença de Deus aqui já na abertura desse culto. E de repente vem brotar no seu coração, dizendo: é o meu momento, é o meu dia, a minha história vai ser mudada, eu vou colocar para fora o meu grito que está entalado. E de repente você vai ser tentado amanhã a fazer como fizeram com o cego: ei, fica quieto. Mas aquele cego, o que ele fazia? Ele fez o amado ouvir a voz dele. Ele disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ai, meu irmão, minha irmã, e não tem uma vez que um coração solte a voz para o Senhor, que ele vá desprezar. Sabe aquela voz que sai do coração? Enquanto estavam mandando calar, ele perseverava em gritar. E Jesus então para tudo e manda chamar ele: vem cá, o que você quer que eu faça para você? Você consegue imaginar Deus dizendo: o que você quer que eu faça para você? Nós só não podemos nos calar. Eu acredito que tem pessoas aí no coração, está com uma vontade de derramar lágrima. Fala: pastor, eu falo, eu converso, mas o meu coração está calado. Ei, faz uma coisa agora nessa manhã. Faz o Senhor ouvir a voz do seu coração. Faz o Senhor ouvir a voz do seu coração. Quem tem que ser calado, sabe quem que é? O nosso inimigo, o nosso adversário. E Marcos capítulo 1 conta o episódio de um homem que estava enfrentando um problema espiritual. Um demônio estava sobre a vida dele, e Jesus chegou então para mudar aquela circunstância, libertar aquele homem. E aquele demônio agitando quis falar. Jesus falou o quê? Cala-te e sai dele. Quem tem que se calar é o inimigo da nossa alma, é o nosso adversário. Que seja calado nesta manhã em nome de Jesus. Aleluia. Oh Senhor, Tu és poderoso e maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Grande é o Teu nome, Senhor, acima de tudo e de todos. Jesus, Ele calou aquele espírito maligno, e não teve conversa. Cala e sai. E eu não estou dizendo que você está com o espírito dentro da sua vida, não, viu? Não estou dizendo que você está endemoniado, não. Eu estou só aplicando o princípio disso. Amém? Estou aplicando o princípio disso. Porque os espíritos continuam querendo
bagunçar, mas ele não tem poder sobre a nossa vida, porque em Cristo Jesus nós podemos, maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa amada podia estar calada, sabe por quê? Por algum pensamento de vergonha. Nós sabemos que na história entre Salomão e essa amada, ela poderia ser desprezada por ser de uma região que não pertencia a Salomão. Ei, talvez você se sinta envergonhado por algo que aconteceu no seu passado e está guardando aí no coração. Talvez você se sinta envergonhado e por isso se cale. Por alguém que olha para você e pode desprezar você. E aqui, né, nessa igreja aqui, eu posso falar com toda convicção. Não há desprezo aqui, há amor aqui. Se houver desprezo no meio, então muda o pensamento, porque conhecendo o pastor Antenor, o pastor Marco, é reflexo do amor de Deus. Então não podemos nos calar por pressões, por ataques, por ameaças, como foi Elias, e nem por pensamento de inferioridade ou de vergonha, porque nós não seremos envergonhados na presença de Cristo. Por isso temos motivo para abrir a nossa boca, deixar o Senhor ouvir a nossa voz. No Salmo 25 vai mostrar que envergonhados serão os nossos adversários. Eu vou ler esse texto aqui para você, para a gente estar. Aleluia. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Salmo de número 25, versículo 1, 2 e 3. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti eu confio. Não me deixes envergonhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão envergonhados os que esperam em ti. Envergonhados serão os que transgridem sem causa. Ei, você se sente envergonhado por isso? Se cala em algum momento na sua vida? Fala aí com Jesus. Vai falando com Ele. Conta para Ele. Faz que nem o salmista. Senhor, não me deixe envergonhado, porque eu confio em Ti, eu espero em Ti. Ah, essa amada aqui estava calada. Nós não sabemos o motivo, mas sabemos que ela estava calada. E daqui até a volta do Senhor, nós somos chamados para louvar esse Deus, para soltar a nossa voz em ações de graças a esse Deus. Nós somos chamados para anunciar o amor que nos alcançou, que nos salvou, que nos perdoou. Nós somos chamados, eu e você, para usar esta voz que Deus deu a você, para proclamar as grandezas desse Deus maravilhoso. Não podemos nos calar. Exalte, adore esse Deus, alegre-se com esse Deus. Eu não sei como ela foi despertada aqui, mas eu sei que pelo texto, de alguma maneira a voz do amado tocou no coração da amada. Porque quando ele diz, faze-me ouvir também a tua voz, versículo 14, que vem a última fala dela aqui, diz, vem depressa,
amado meu. Essa foi a fala dela. Viu? Se Jesus voltar daqui 10 anos, daqui amanhã, sei lá, a gente não sabe, mas independente de quando Jesus vai vir buscar a igreja dele, a minha oração, meu desejo é que essa igreja continue proclamando esta palavra, continue exaltando esse Deus maravilhoso, continue com esse desejo desta amada que vem depressa. Sabe o que significa isso? Significa que ela estava apaixonada por Ele, ela queria estar na presença dEle, ela queria ver a face dEle. Há alguém aqui que quer ver apaixonadamente, encontrar com o Senhor para todo sempre? Há alguém aqui que quer estar para sempre com Ele? Eu quero. Eu quero. Uma igreja despertada. Deus despertou uma liderança aqui, e em décadas está sendo transferido de corações para corações o desejo de esperar o Senhor Jesus, de amar o Senhor Jesus. Ela termina dizendo: faze-te semelhante ao gamo. Esse animalzinho, ele não anda distâncias longas, ele é da família do veado, da corça. Ele não anda distâncias longas, a menos que ele for incomodado. Ele fica naquele território dele. Quando ele é incomodado, então daí sim ele vai para lugares mais distantes. A Bíblia diz que o Senhor habita num alto e sublime trono, mas também com o quebrantado e contrito de coração. O nosso coração incomoda o Senhor no bom sentido. O nosso louvor, a nossa adoração. O Senhor disse que procura verdadeiros adoradores. É ou não é? A adoração faz com que o Senhor venha ao nosso encontro. Embora Ele está em nossa vida, selou, entrou, faz habitação de nós. Mas eu digo como manifestação da sua graça, do seu amor, do seu poder, para usar a sua vida, para ter um relacionamento íntimo com você. Uma igreja que não pode se calar. Ei, se você fosse dar sua última palavra hoje aqui para o amado, qual seria? Qual seria? Nós vimos aqui a última palavra da amada. Ela disse: vem depressa, amado meu. Eu não sei se você vai pedir para ele vir ao socorro da sua angústia, porque ele é socorro bem presente na angústia, então ele vem para tirar a sua angústia também. Eu não sei se você vai pedir para ele vir derramar dons sobre a sua vida, porque ele também derrama dons para a sua vida. Eu não sei o que é que você vai falar nesta manhã, mas se fosse a última palavra, o que você ia falar? O que o seu coração está desejando aí por Jesus? Será que você podia dar alguns segundos aqui, pensar nessa palavra, e eu já passo o microfone aqui? Alguns segundos. Pense no seu coração. O Senhor continua querendo ouvir a sua voz. Eu não sei quanto tempo vai demorar para o Senhor buscar a igreja, mas Ele quer a igreja continue avançando a cada dia. E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus por esse ministério. Eu louvo a Deus por homens e mulheres que têm abrido os seus lábios e oferecido a Deus o sacrifício de louvor, que têm entregado a sua oração, como vi nessa campanha aqui durante todos esses dias, ajoelhando
e aprendendo a se prostrar, ou melhor, relembrando para nunca esquecer de se prostrar na presença de Deus, falando com esse Deus que socorre, esse Deus que sabe o que você está passando. Ele só quer ouvir a voz do seu coração. Fale nessa manhã para Ele, fale aí. Fale aí. Talvez você esteja calado por algum familiar seu, que você tem orado há tanto tempo, que você tem clamado há tanto tempo, e por algum motivo você se calou, mas há uma promessa de Deus: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É a promessa de Deus. Não se cale, não se cale. Ramasso rienda ranas. Não se cale. Nem enfermidade pode calar você. Nada pode calar você. Não há nada que pode calar a sua vida. Eu vou encerrar aqui a noite, tendo a oportunidade de ministração. Deus tem posto no meu coração, eu creio que nesta noite de festa, Deus vai operar milagres na área da saúde também aqui. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Estive na cidade de Espírito Santo, numa cidade de Espírito Santo recentemente, junto com um evangelista meu. Fomos na casa de onde havia um menino. Ele falou para mim: pastor, vou levar lá. Eu conheci esse menino ficou movimentando só a cabeça, pastor. Só a cabeça. E esse evangelista meu havia passado lá e havia orado por ele. Quando aconteceu isso, orado por ele, e quase um ano depois nós voltamos. Ele voltou lá e levou eu junto, e eu fui conhecer esse menino. E olhando aquele menino deitado, então em cima daquela cama, a tentação nossa era nós nos calar. Era nos calar. E nós oramos com aquele menino. Ele havia orado um ano antes, e o menino já estava movimentando as pernas e as mãos. Falando: não vamos nos calar, vamos orar. E falando para aquele menino: simplesmente creia, vai confiando no Senhor Jesus Cristo. Aquele menino, o ano passado, entrou numa igreja lá, de Espírito Santo, nessa região que eu fui. Ele entrou pela igreja andando para dar o seu testemunho. Aleluia. Eu não tenho poder para nada. Eu simplesmente também creio no poder desse Deus maravilhoso. Então, não se cale. É dia de festa. E essa festa, ela vai permanecer por toda a eternidade. Até o Senhor nos buscar. Aí continuaremos uma grande festa com o Senhor. Então, enfrente tudo. Enfrente circunstâncias. E continue proclamando. Se alegre com 82 anos desse ministério. Eu queria que você agradecesse a Deus pela vida dessa igreja. Continue a cada amanhecer usando essa voz. Faça o amado da sua vida ouvir a sua voz, orando pela vida dos pastores dessa igreja, pela liderança dessa igreja, em nome de Jesus. Amém.